Você que ainda não trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você fique à vontade para adorar o Senhor com aquilo que Ele tem confiado às suas mãos. Não sei se você nos visita hoje, você não está apercebido. Mas eu sei que você, igreja bendita do Senhor, tem se apercebido das alterações e das bênçãos que Deus tem nos dado. Eu vou ter que acostumar a ministrar daqui de cima. Oh Jesus, eu sempre estou aqui junto de vocês, é mais difícil, mas Deus é que sabe, né? E Ele tem sido bom conosco. Nós estamos aqui há mais de 25 anos aqui no Padre Eustáquio, sustentado pela mão do Altíssimo. Mas a palavra do Senhor, e eu deixo ela para você viver, ela diz: agrada ao Senhor aquele que faz com alegria, não por obrigação. Então, se você não alcançou essa bênção de adorar o Senhor com as obras das suas mãos, fique na paz, não seja constrangido. Mas você, crente, também não pode fazer por religiosidade, por obrigação. Tem que ter uma alegria e o discernimento do privilégio que nos é dado. Eu sei que as lutas, elas não são fáceis. Eu acordo cedo, 5:50 eu estou de pé, 7 horas já estou no trabalho, eu encerro às 17 quando Deus permite. E essa semana que passou, eu cheguei em casa quase 11 horas da noite, quase todos os dias, pela graça e o favor dos céus, porque eu saía do trabalho e vinha para cá atender o chamado que Ele fez para a minha vida. Mas a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ela acontece sobre a face da terra por meio das vidas que se permitem ser a mão dele, ser o corpo de Cristo, eclésia, reunião de pessoas saídas para fora dos seus lares. Eu sei que virou um bordão entre os jovens, mas amém, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu olho para a cruz, eu vou o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Da vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Pela cruz eu fui reconciliado,
atraiu, eu sem palavras me aproximo, quebrantado no teu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, eu sem palavras me aproximo, quebrantado no teu amor. Glória. Voltou. Obrigado, que o Senhor os abençoe no bom nome de Jesus. Crianças, tem ministração para as crianças hoje? Então nós vamos orar pela vida das crianças. Bom dia, vem para cá. Vem Tutu, Bernardo, Arthur, Julinha. Pode vir. Só a parte mais bonita da igreja, amém? Isso. Mais coleguinhas, Dedé. Estende sua mão para cá, vamos orar por eles, por favor. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida destes queridos, porque o Senhor mandou, Pai, cada um deles aqui nesta manhã, porque o Senhor os trouxe em segurança e o Senhor está preparando algo especial para o coração de cada um deles. Nós te pedimos, Pai, que esses pequenos corações sejam como solo fértil para receber a semente que há de ser plantada nesta manhã, que os professores sejam capacitados e que eles sejam ministrados em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida de todos eles. Amém. Aí vamos lá, os de 2 a 5, os menorzinhos vão lá para trás com o tio Tutu. Vou lá, Dedé. A galerinha aqui de 7 a 8, os menininhos ficam comigo. Maria Ana e Ana Júlia vão ficar com a Ágata. Nessa sala aqui, ó. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Que tudo aquilo que foi ofertado, dizimado, seja para a glória do Teu nome. Que o inimigo não coloque a mão em nenhum centavo. É a oração que nós fazemos e fazemos agradecidos e te engrandecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, igreja. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o autor da vida. Hoje é um dia de cantarmos e de contarmos da bondade de Deus para as nossas vidas. Vem cá, Ezequiel. Nós vamos o corpo de Cristo tem sido implementado, tem sido acrescentado. O Senhor arregimentou e aprove a Ele trazer mais um guerreiro para que nas regiões celestiais venhamos a combater o bom combate da fé. Ezequiel nos procurou, pastor Claudinei, a mim, e o Senhor colocou no coração dele para que ele venha congregar conosco, que para nós, além de um privilégio, é um prazer, é uma resposta das minhas orações, porque o Senhor da Seara é que traz os trabalhadores para a Seara. E de forma muito clara que você vê um coração todo do Senhor, e nós precisamos de trabalhadores aqui em Família de Deus, dos ministérios que já existem, daqueles que serão levantados. O corpo de Cristo hoje é mais fortalecido. Por isso, nós somos gratos ao Senhor. Eu convido você a ficar de pé, a estender sua mão para cá. Nós vamos orar ao Senhor agradecido pela sua vida, homem de Deus cheio do Espírito Santo. E
agradecer ao Senhor de fato, porque muitos virão de fato. O Senhor vai implementar essa seara, vai arregimentar esse exército dos céus com filhos poderosos, cheios do seu Santo Espírito, cheios do dom, hábeis nos dons, poderosos por meio dos sinais, aos quais o Senhor confiará à mão da sua santa e amada igreja. Pai, nós oramos no nome de Jesus pela vida do Ezequiel, que hoje o Senhor arregimenta aqui em Família de Deus, como guerreiro do Senhor, como filho, como varão, para que no nome santo de Jesus caminhemos rumo à eternidade. Venha o teu reino na vida do teu servo, na vida dessa igreja, e seja feita a sua vontade aqui na terra, em Família de Deus, na vida do Ezequiel, nas nossas vidas, que o recebemos hoje, e recebemos alegres no bom e santo nome de Jesus. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade nesse tempo. Oramos agradecidos e te engrandecendo no nome de Jesus. Depois você pode vir dar um abraço para ele, nele, e dizer: ser bem-vindo no bom e poderoso nome de Jesus. Ser bem-vindo. Deus te abençoe. Pode dar um abraço nele, ficar à vontade. Está na casa do Senhor. Oh, glória! Deus tem sido com força de chique conosco. Para você que não me conhece, o meu nome é Alexandre. Eu gosto de me apresentar sempre. Sou um servo do Deus Altíssimo que aprove ao Senhor plantar aqui em Família de Deus em 2012, no mês de julho. É nesse mês. Então eu estou aqui há 11 anos, servindo. Eu costumo brincar que o pastor Claudinei orou pouco, aí me colocou como discípulo dele. E, eu tenho sido abençoado. Nosso amado pastor está de férias, que se cumpra tudo aquilo que Deus separou, esse tempo de descanso na vida dele, na vida da família dele, no bom e santo nome de Jesus. É um privilégio nós estarmos aqui como igreja, como presbitério, servindo a mesa do Senhor em mais essa manhã de domingo. Não tenho feito, não é por falta de oportunidade, é porque outras searas o Senhor colocou para que eu venha servir e estar diante dele. Quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou. Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler algumas passagens das Sagradas Escrituras. E eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, amém? Oh, glória, está cheio de crente aqui, Jesus. Você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras e vai se regozijar no favor do Senhor hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo... Nós vamos ler do 13 ao 25. O que o Senhor falou comigo está no versículo de número 22. E eu creio que essa é a palavra que Deus tem para nós nessa manhã de domingo. E as Sagradas Escrituras dizem assim, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13. E a palavra de Deus, o nosso Pai, diz assim: portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça
que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências antes tinhas na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo da vossa vida, jornada sobre a face da terra. Estou só traduzindo. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, a qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi pregada. Pai, essas são as sagradas escrituras, a palavra do Senhor, que ela venha dar frutos, 1 para 1000, 1 para 100, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que ela ministre e traga à tona os reais desejos e as intenções dos nossos corações em mais essa manhã de domingo. Oramos agradecidos e te engrandecendo no bom e santo nome de Jesus. Amém? E amém, glória a Deus, Deus é bom, e o tempo todo Ele é bom, amém? Queridos, aqui no versículo de número 22, a palavra de Deus, o nosso Pai, ela diz assim, ó: tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Esse versículo é que falou ao meu coração, porque ele diz: tendo purificado a vossa vida, né? A própria palavra do Senhor diz que sede santos, porque eu sou santo. E como que se purifica a vida? O versículo mesmo, ele está dizendo: tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade. Essa verdade, ela fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. Evangelho de João, o capítulo 1, e logo nos primeiros versos, diz que no princípio era aquele que é a palavra. Obrigado, homem de Deus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.
Então, se o questionamento vier ao seu coração, e o Senhor está dizendo, porque alguns versículos eles têm falado comigo, e uma parte das escrituras que está lá no livro de Apocalipse, minha esposa estava estudando e começou a compartilhar algumas coisas comigo. E Apocalipse 21, no verso 27, a palavra diz que fala a respeito da cidade santa, da Jerusalém celestial, do reino, para o qual nós todos estamos destinados, e foi do plano e do agrado do nosso Criador que viéssemos a habitar. Diz que nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Essa é uma palavra para se meditar e por uns 3, 4, 5 anos. Porque se não vai entrar nada de impuro, e a própria Bíblia diz que o coração do homem é mau desde a sua infância, como que a gente faz para caminhar e alcançar esse favor? Porque o inferno, e você, te aconselho a dar uma buscada na nossa página no Facebook, uma das ministrações de quarta-feira, é o lugar onde não há a presença do Senhor. Aqui hoje, nessa manhã de domingo, quando nós lemos as Escrituras, é a graça salvadora que ministra ao seu coração. Mas quando eu paro para tomar um pouco de água, qual que é a graça que faz com que eu possa tomar um pouco d'água? É a graça comum da presença do nosso Criador. O fato de você respirar, e nós respirarmos, e termos passado por uma pandemia, como eu costumo dizer, foi a graça. Então, a graça comum que hoje habita a face de toda a terra e faz parte de uma das características de Deus, e você pode buscar e estudar, que é a imanência, que é a presença de Deus, né, sobre todas as coisas. Porque a própria Escritura diz que tudo foi criado por meio de Jesus, e tudo subsiste, ou seja, existe por meio dele. É por meio da graça salvadora de Jesus? Não. É por meio da graça comum. Porque é a graça comum que faz com que os nossos filhos cresçam de forma graciosa. A Bíblia fala, né, que Deus é bom com os justos e com os injustos. Mas ela também fala que todo agravo que fizer, você receberá, e não há acepção de pessoas. Ou seja, todo mal que se faz, receberemos, e não há acepção de pessoas. Mas como que estar preparados, prontos para a eternidade, estar diante de um Deus santo, para que se cumpra o que está lá em Romanos capítulo 14, verso 11, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Diante de mim todo joelho se dobrará. Não são alguns joelhos, são todos os joelhos. E a convicção vai ser transpassada às nossas almas e diante do nosso Criador inequivocamente. O que é isso? Sem dúvida, você vai estar diante do seu Criador e dizer, de fato Ele é Deus, de fato Ele é santo, de fato Ele é puro, de fato aqui nessa pessoa não habita o mal. E o reino do céu, ele começa aqui, porque as próprias Escrituras dizem, arrependei-vos, porque é chegado o reino. E para que a gente venha alcançá-lo e entrar
e habitar o terceiro céu, a morada do Senhor, outro bordão. Mas isso é um fato. O terceiro céu está lá e o Senhor anseia nos ter como família e ter comunhão conosco. Durante a jornada terrena, nós temos que nos permitir sermos purificados. E como que eu e você nos purificamos? Versículo 22, 1 Pedro capítulo 1, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade. Todos os conceitos e os preceitos sociais que a sociedade está escrevendo, está sustentando de forma por meio de mídias e todas essas questões mais, e tudo que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, são escolhas que fazem, mas eu, você, escolhemos uma única verdade. Eu lembro de forma muito clara em 2012, quando eu estava sentado aqui no meio, quando o meu amigo e amado pastor Lincoln Guimarães, que foi o nosso pastor aqui em Família de Deus, antes do pastor Claudinei, fez o apelo. Mas lembro de uma forma muito clara, antes de eu vir aqui e falar para ele que eu queria Jesus, eu olhava para a vida da minha esposa, que chegou aqui em 2010, que algumas vezes eu deixei ela aqui, e eu não estava nos meus melhores dias. Eu lembro do peso das minhas pernas para chegar até aqui. Eu lembro quão difícil foi fazer isso. Eu lembro que no mês de abril, quando uma das minhas filhas, a Laura, ia apresentar um teatro aqui, e o Espírito Santo já falava no meu coração, vai lá ver ela, vai. E eu resisti, simplesmente assim. Tem uma máxima que se diz, não vem por amor, vem pela dor, a qual eu não creio. Porque a soberba é tão grande no coração humano, no coração do homem, que ele não vem por amor ao Senhor, não. O ser humano só se achega ao Senhor quando ele não dá conta de mais nada, e aí ele entrega. Assim foi comigo. Assim ele agora eu não dou mais conta, não sei o que fazer. Aí o Senhor vem, dá a mão, bonitão. Tem propósito para você e caminho. Por isso, querido, lá no livro de Gênesis está escrito, quando lá no início da sua Bíblia, quando o Senhor diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, homem e mulher os criou, ali Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, de forma espiritual, traz à existência o meu e o seu espírito humano. Porque nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Assim você é formado. Vou usar um termo mais complexo, a tricotomia. Nós somos seres tricotômicos. O que é isso? Seres divididos em 3 partes. A habitação terrena, o que é eterno, o espírito, e a sua, a minha, a nossa vontade, sabedoria, intelectualidade, a psique, que os psicólogos
por meio da ciência. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E, se necessário, procure de fato um psicólogo, se você tem necessidade, que seja cristão, porque você é cristão. Por isso, aqui as Escrituras dizem, tendo purificado a vossa vida na obediência. Porque a verdade não é o que os conceitos e os preceitos sociais e as vãs filosofias que se levantam contra o conhecimento de Deus, essas não são as verdades, esses são desejos e preceitos sociais que estão aí fora arrasando e destruindo o conhecimento do Senhor. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você duraria como cristão se fosse proibido? A minha Bíblia está desmanchando, porque eu usei ela demais. Vou pegar ela de novo, não. Quanto tempo você duraria como cristão se as Escrituras fosse proibido pregar as Escrituras? Fosse proibido você fazer o que você está fazendo aqui hoje, ser igreja. Quanto tempo? É para você pensar. Quanto tempo você acha que você duraria? Me responde. Tudo que você consumiu e sustentou e nutriu a sua alma e o seu espírito, faria com que você, parte operante do corpo de Cristo, permanecesse? Até hoje. Que dia que é hoje? 16/7. Você conseguiria seguir e cumprir o que está aqui em Apocalipse 21, você entraria na Jerusalém celestial? Você entraria? E aí, responde você, sua alma aí. Porque se Gênesis está escrito que ele nos fez a sua própria imagem, a sua própria semelhança, foi porque o propósito da criação do homem é que você e eu existíssemos para sempre. Não por esse tempo breve de 80, 70, 100 anos, que alguns de forma muito mais natural alcançam. Amém? Glória a Deus, que alcancem, que você alcance 100 anos de vida, se você desejar. Mas diante do contexto eterno, eu sei que a sua mente, a nossa intelectualidade tem dificuldade de alcançar eternidade, sempre, tudo. Mas quanto tempo você duraria se as Sagradas Escrituras e o Evangelho fossem proibidos no nosso país? Não vou entrar no contexto de perseguição, não. O Senhor me chamou aqui para pregar as Escrituras. Mas eu preciso colocar isso no seu coração, para saber se você tem sustentado o seu espírito e nutrido ele, purificado, porque aqui em Apocalipse 21, no versículo 27, diz que nela jamais entrará algo impuro. Pensa nisso. Olha só, vem cá comigo. Então como que nós vamos fazer? A Bíblia também fala que é impossível para um homem ser salvo. Mas ela fala que para Deus nada é impossível. E como que Ele faz com que o impossível para mim e para você seja possível sobre a face da terra nesse contexto? Como? Purificando a vossa vida. Na obediência. Não é só lendo e adquirindo conhecimento. É se colocando diante das Sagradas Escrituras como quem tem expectativa pela voz do seu Criador, do Criador da sua pessoa.
Porque essa, de fato, inequivocamente, é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E ela tem sido, em algumas vezes, professada de forma correta, e outras vezes nem tanto. Mas, mesmo de forma correta ou incorreta, tem sido massacrada pela sociedade. A tolice no coração do homem tem sido tão grande que até os animais, muitas vezes, são mais bem tratados do que os seres humanos. Daqui a pouco o cachorro vai votar. O voto do pet. Tamanho grau de tolice no coração do homem está se levantando. Por isso, lá em Romanos, logo no primeiro capítulo, ele diz que por meio das coisas criadas, ele se revela de forma clara. Por isso Deus chama aqueles que não o conhecem, e ali no livro de Romanos, e ele diz que são indesculpáveis, porque ali no livro de Romanos, no primeiro capítulo, fala que ele se revelou por meio das coisas criadas de forma clara. Quer ver algo muito simples que o homem não dá conta? Ele manipula, usa. É a água, ó. O ser humano deu conta de criar um composto tão fantástico? Não. Ele só consegue utilizar, manipular, operar. Mais um elemento. O hidrogênio, o oxigênio, na sua quantidade correta, para que a vida flua sobre a face da terra? Não. Então existe um Criador, independe da direção do coração de cada um, e eu respeito cada opinião. Porque Deus não é invasivo, Ele é chique, é de com força e cavalheiro, e Ele se permite e caminha muitas vezes próximo a você, até que você se renda, como eu me rendi. Eu falei, Senhor, eu não dou mais conta, e eu não sei mais o que fazer. Porque enquanto nós temos recursos e opções nas nossas vidas, a soberba do homem, que ela é citada como Senhor nas Escrituras, eu não vou citar, essa é uma outra pregação. Né? Não é só o dinheiro que é citado como Senhor nas Escrituras, não. A soberba também é. Ela se assenhoria, torna Senhor nas nossas vidas, por meio de recursos, conhecimento e de todas as opções, menos a opção do nosso Criador, da expressão do amor de Deus pelas nossas vidas. E qual que é a expressão do amor de Deus pelas nossas vidas? Jesus. Romanos capítulo 5, versículo de número 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Eu gosto da Almeida, nessa versão aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A prova e o fato da prova, ou a prova do fato, na ordem que você quiser, do amor do nosso Criador, foi a paga do meu pecado e do seu, dos pecados de toda uma raça humana, para que eu e você pudéssemos caminhar e viver eternamente junto dele. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Ele pôs no coração do homem
o anseio pela eternidade. Isso faz parte da tua característica espiritual, do seu espírito humano, o anseio pela eternidade. Você anseia. Por isso, como alcançar? Que se para nós é impossível. Caminhando sobre a face da terra, permitindo sermos purificados. Por isso, para mim, é quase que não tem sentido um ser humano atravessar as portas de uma igreja e entrar sem Bíblia. Eu sei que muitos, assim como eu, usam, e eu tenho quase todas as versões aqui, que eu conheço, pelo menos, inclusive traduzidas do original grego, hebraico e aramaico. Uma versão de Strong, aliás, tem duas aqui. Porque a purificação das nossas vidas é por meio da palavra, que é viva e eficaz. Eu tenho certeza que eu anotei aqui. Hebreus 4:12. Pode abrir lá. Hebreus 4:12 diz que, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. No 13 diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, inclusive as intenções e os pensamentos de cada coração humano. Porque a palavra é viva e julga. Quando eu e você permitimos ser julgados e purificados. Porque quando nós nos colocamos diante da palavra e conhecemos a verdade sobre aquilo que há dúvida em nós e tomamos ela, somos conduzidos ao lugar de arrependimento. Romanos capítulo 2, o versículo de número 4 diz, ou é 4:2, não lembro mais, mas uma dessas duas referências. Ignoras que a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento? É 2:4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que os leva ao arrependimento? Por isso a purificação das nossas vidas, e não tem outra forma. Existem outras ferramentas, né? Como a oração em línguas, que é para a edificação própria, e esse dom é dado para todos. Existem 3 formas, e eu não vou entrar nisso aqui hoje, nessa questão, porque o Senhor mandou ministrar para nós a respeito da purificação das nossas vidas, e trazer esse questionamento. Abre lá sua Bíblia em 2 de Pedro, logo o capítulo, um pouquinho para frente aí do 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 3 ao 9. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem
participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperante e improdutivo. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O texto aqui começa dizendo que o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, ou seja, para o amor, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Onde está o pleno conhecimento? Nas Escrituras. Aqui está o pleno conhecimento de Deus. Eu e você, nós não vamos alcançar nesse tempo de vida terrena sobre a face da terra de 70, 80 ou 100 anos. Precisaremos viver pelo menos umas 10 vidas, porque a Bíblia é a maior fonte de conhecimento revelado que existe sobre a face da terra. Não conhecimento intelectual. É o conhecimento do Criador que está sobre a face da terra. Por isso aqui no texto de 2 Pedro, ele diz que o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. E no versículo 4 diz que dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por meio delas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. E como participar da natureza divina? Purificando a vossa vida na obediência. Porque aqui o texto começa a dizer que Ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento. E onde que está o pleno conhecimento? Está na Bíblia. E como? Purificando, tornando ela a verdade. Porque Jesus é a verdade e a Bíblia só fala a respeito de Jesus, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Tudo nas Sagradas Escrituras aponta para Jesus. Nós citamos aqui Romanos capítulo 5, no verso 4, o fato do amor de Deus. Foi a entrega do seu Filho por amor às nossas vidas. Por isso, no mesmo livro de Romanos, diz que por meio da criação, de forma clara, Ele se permite ser reconhecido e diz que não tem desculpa. São indesculpáveis. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem perdão. Volta um capítulo para trás aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. Diz assim, ó. É isso mesmo? Eu estou no capítulo errado, peraí. Isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua
grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Amém, glória a Deus. E apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Aqui o versículo de número 12 diz que essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Se você olhar na Nova Tradução da Linguagem de hoje, as Escrituras, presta atenção, aqui existem as características do nosso Criador, sua personalidade, que até os anjos desejariam entender. Mas não foi dado esse privilégio para eles, foi dado para você. E eles são maiores hoje em posição do que eu e você, mas não foi dado para eles esse privilégio de conhecer o seu Criador pelo pleno conhecimento. Foi dado para mim e para você. Por isso o Senhor nos chama à purificação das nossas vidas por meio da verdade. Porque até os anjos, esses seres celestiais que habitam o terceiro céu, que são os espíritos ministradores que trabalham em favor da sua vida, porque a Bíblia diz, não são eles os anjos, espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus. Não lembro o capítulo nem o versículo, mas o texto está lá. O Salmo 119, versículo 9, diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Isso é para você, jovem. No contexto de eternidade, então eu também recebo essa palavra, que eu só tenho 51 anos. Né? Então também sou jovem. No contexto de eternidade, no terreno, meio século. O Salmo 1, o versículo de 1 a 3, eu sou apaixonado por esse texto. Eu sou apaixonado por esse texto. Eu sou apaixonado pela Bíblia toda, mas eu gosto desse texto assim de forma, não sei.
Vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz, Salmo capítulo 1, versículo de número 1 ao 3, felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho, elas dão fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Opa, como assim? Tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Como? Pelo pleno conhecimento daquele que primeiro nos amou, se permitindo sendo purificado, tendo a sua vida purificada pela obediência à verdade. Aí o temor do Senhor, que é puro e que dura para sempre, vai crescer no seu coração. Você não vai pôr o pé onde não foi chamado colocar seu pé, nem pôr a sua mão, e nem se ajuntar em batalhas às quais o Senhor não te chamou. O temor vai conduzir a sua vida, e o Altíssimo vai ministrar a sua alma da sua boa, perfeita e agradável vontade. Esse texto é maravilhoso porque no versículo 2 diz assim: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Porque o texto que antecede fala a respeito de conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, daqueles que se ajuntam para zombar daquilo que é sagrado. E os que se ajuntam para zombar daquilo que é sagrado têm prazer nisso. Porque o texto aqui fala a respeito de prazer, no versículo 2, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Se aqui fala que essa pessoa, que ao contrário das características das pessoas do versículo 1, essa pessoa tem sua vida purificada, essa pessoa encontrou prazer no pleno conhecimento do Senhor para a sua vida. E Deus corrige, Ele me deu uma palavra esses dias no livro de Isaías, capítulo 30, ele falou assim: olha, eu vou caminhar com você, e a hora que você tirar o pé, eu vou dizer, é por aqui, segue. E ele disse mesmo esses dias, eu gosto muito de aprender. O Discovery, não sei o que, qual que é aquele Discovery? Esse que passa na TV, que fala a respeito de como tudo é construído. Mega construções, mega máquina. Eu adoro, assim, eu adoro só Jesus. Eu gosto de saber como as coisas são construídas. Aí o Espírito Santo, você está gastando um tempão descobrindo como as coisas são criadas. E eu falei, oh Deus, misericórdia. E eu leio a Bíblia todo dia, tá? Eu leio todos os dias. Daí eu só senti o tapinha. Volta. Amém, glória a Deus. Por quê? Porque a vida é purificada por meio das Escrituras. Sabe por quê, querido? Existe um objetivo. Eu vou caminhar para o fim. Está
em 1 Pedro ainda, capítulo 1, no versículo de número 13. Do 13 ao 16. E a palavra de Deus, ela diz assim, ó: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Presta atenção no versículo 15, ponham os olhos nas Escrituras, por gentileza. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. No quê? Em tudo o que vocês fizerem. Então, quando a igreja de uma forma equivocada diz o meu ministério na igreja, ela está equivocada na sua forma de expressar. A sua vida é um ministério. Aqui está dizendo que sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A santidade, ela precisa vir por meio das ações e das atitudes que nós temos nos nossos relacionamentos de família consanguínea, no nosso relacionamento profissional, que também é ministério. Quando necessário com palavras, e assim, se assim aprouver o Senhor que te der um ministério para você pregar a glória a Deus, que você pregue mesmo, como o Senhor me chamou. Mas antes de falar de Jesus, existe um chamado para todo cristão. Ele precisa ser Jesus primeiro. E viver o que está aqui na parte B do versículo 15. Sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Meu Jesus Salvador, outro igual não há, como diz a canção. Como isso é possível? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, está pertinho aí, ó. Tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, de que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade. É assim. É assim. É assim. É assim que conseguimos ser santos em tudo o que nós fazemos. Porque o Salmo 1, no versículo 3, a parte B do versículo, diz que tudo, que o prazer daqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite, durante o dia e a noite, tudo o que fizerem dará certo. Fala a respeito de todas as obras das nossas mãos, do nosso trabalho, onde nós ganhamos o nosso sustento. Eu sei o que é isso, eu acordava, mudaram meu horário para as 8 horas, glória a Deus, que eu pegava às 7 da manhã. Então, 20 para 6, estava eu de pé, até 17 horas. Na quarta-feira, nós estamos aqui, quarta na palavra, tem o café
abençoado de comunhão, café com conhecimento, café com bênção, café com Jesus. Pastor Claudinei, a Magda, outros irmãos estão aqui a partir de 5 horas. Queridos, por que tudo isso? Apocalipse 21, versículo 27. Nela jamais entrará algo impuro. Você é a igreja do Senhor, chamada para purificar a vossa vida por meio do pleno conhecimento daquele que primeiro te amou, primeiro nos amou. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro e nos deu tudo o que nós precisamos. E nos deu tudo. Você tem tudo. Você não pode não ter tudo que você quer. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Isso é um fato. Então, Ele, conforme os textos que nós lemos, Ele te deu tudo para que eu e você sejamos participantes da natureza divina, por meio do pleno conhecimento, por meio das Escrituras. Por isso, o Senhor nos chama para termos as nossas vidas purificadas, na obediência ao quê? A palavra. Se não está na palavra, não passou pelo crivo da palavra, não diz a palavra, mentira, vã filosofia. É algo que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, por isso, se você está com dificuldade na caminhada, ou tirou o pezinho para fora, eu quero orar por você, você que não entregou sua vida a Jesus e quiser fazer, estamos aqui para orar por você. Pode vir cá. Aqui na frente, você vai ganhar um abraço, oração e ser acompanhado. Se você caminhou e teve dificuldade, tirou o pé do caminho, pode vir também. O Senhor se alegrará com o seu coração. Entregue a Ele. Nós estamos aqui para ser igreja. Por isso você, igreja, ore. Agora é um tempo de orar. É um tempo de colocar diante do Senhor cada uma das vidas nesse tempo. Pai, eu te louvo porque de forma tão especial o Senhor trouxe à existência cada um dos seus filhos. O Senhor que primeiro nos amou e por meio desse amor nós permitimos que o amor do Senhor seja entregue sobre a face da terra. E o teu amor nos constrange de fato, isso é um fato. Assim como o fato do teu amor, a entrega de Jesus Cristo naquela cruz. Eu oro pela vida dessa igreja, do corpo de Cristo sobre a face da terra, desse regimento celestial, porque são os seus soldados arregimentados aqui, são os seus filhos, a qual pelo desespero das suas almas, muitas vezes equivocadamente, se distanciam. Que não seja assim na caminhada, venhamos ser purificados, santificados, para a glória do teu nome. E que a igreja do Senhor seja a resposta a cada uma das expectativas e do anseio da criação. Adestra as nossas mãos para as batalhas as quais têm se colocado diante de cada uma das nossas vidas. Nos ensine o bom combate da fé nas regiões celestiais.
Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra as pessoas, e sim contra os principados e as potestades da maldade no segundo céu. Porque o terceiro é a morada do Senhor, e o primeiro é onde nós estamos aqui. Venha o teu reino sobre essa congregação, sobre essa eclésia, a qual nós amamos. Eu amo tanto, o Senhor sabe, porque o Senhor me plantou aqui. Foi aqui que a minha alma ganhou a salvação, e o meu coração está para te servir. E não existe privilégio maior sobre a face da terra, senão te servir e te adorar. Qual o privilégio maior que foi dado ao homem, se não adorar ao seu Criador? Que privilégio maior foi dado ao homem, se não adorar o seu Criador? Qual que é o privilégio maior que foi dado ao homem? Não existe, não existe. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não queremos ser achados impuros, e sim purificados e santificados pelo pleno conhecimento da pessoa do Senhor. Não nos entregue a nós mesmos, a tolice e a loucura dos nossos próprios corações. A tua palavra diz que é a tua bondade que nos conduz ao lugar de arrependimento, e nós queremos dessa bondade, dessa longanimidade. Por isso derrama sobre a tua igreja hoje e pelos demais dias, por onde cada uma das nossas vidas, cada um de nós passamos. Essa é a oração que nós fazemos, e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fogo que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bom dia, igreja, bom dia. Tudo bem? Umas carinhas novas que eu não conheço. Para quem não me conhece, eu chamo Camila. Eu e Pedro, esse homem bonito aqui, né? Estamos à frente aí do Ministério de Família da igreja. E dia 29, né? Você está convidado, convocado, intimado para o nosso Dia da Família, né? Glória a Deus. Sexta-feira a gente já foi lá, já fechou o sítio, graças a Deus, né? Nós vamos passar um dia muito agradável na presença do Senhor, né? E assim, gente, de fato é para toda a igreja, né? Então se programe, convide sua mãe, seu pai, que não congrega aqui conosco, seu irmão, para passar esse dia lá conosco, né? Nós vamos sair daqui bem cedinho, 7 horas da manhã, para a gente poder ter um tempo maior ali no sítio. É em São José da Lapa, é muito perto, a estrada é muito boa. Sexta-feira a gente gastou uns 30 minutos, amor, para chegar lá. A gente gastou mais ou menos uns 30 minutos para chegar lá. No máximo. E ainda pegamos o trânsito na Cristiano Machado. Então, assim, eu acho que no sábado de manhã a gente vai bem rapidinho, tá? Nós vamos ter um ônibus saindo aqui da porta da igreja, tá? Mas você também que quer ir com seu carro, a gente manda
a localização pelo Google Maps, ok? Esse evento ele vai ser totalmente gratuito. Nós não vamos cobrar, né, para você estar ali passando um dia, mas nós vamos precisar que o Senhor toque no seu coração para poder doar, né? Nós vamos pegar tudo doado para a gente poder estar fazendo esse evento acontecer. Tem uma lista ali atrás com a Nívia, eu vou estar ali também. Ora a Deus, o que Ele colocar no seu coração, né? Para que você possa estar doando, para a gente poder estar passando esse dia lá, né? Ali tem uma lista de alimentos para o nosso café da manhã, nosso almoço, nosso lanche, né? Então, assim, vai lá, olha a lista, fala assim, olha, eu posso doar uma coisa, 2 coisas, 3 coisas, eu posso doar uma. O que você pode doar para esse dia, né? Coloque no seu coração, ore a Deus, né? E a gente crê que o Senhor, Ele vai fazer em tudo, né? Na comida, na ministração, no louvor. Então, assim, ore a Deus. O Senhor vai falar no seu coração o que você precisa doar. Amém? Mas o mais importante é que você esteja lá nesse dia, que você já programe com a sua família para estar lá, né? Todos os membros da igreja já estão contados. Nós não vamos nem fazer lista, gente. O seu nome já está lá. Amém? Queridos, esse é um evento para você chamar o seu familiar consanguíneo. Convido o papai, a mamãe, o titio, o irmão. Convida a sua família para ter um tempo conosco. Esse é um tempo de unidade que nasceu no coração do Pai, para que estejamos como igreja juntos. Um tempo de adoração, um tempo de oração. O Senhor colocou no nosso coração para que, né, esse seja um evento cuja adoração por meio de dízimos e ofertas volte para você, igreja. Por isso, é para isso a oferta, o dízimo, é para voltar para a igreja. Ele é da igreja, ele é uma forma de adoração que é para a eclésia, o corpo de Cristo. Por isso é o pedido de... Tem uma lista rodando aí no grupo da igreja. Que o Senhor te abençoe. Nós temos culto na quarta-feira, quarta da palavra, às 20 horas, todas as quartas-feiras. Então você é convidado para estar aqui conosco nesse tempo. Culto de jovens no próximo sábado às 19h30, amém? Aleluia. E no próximo domingo, nós temos as células que acontecem na casa dos nossos amados. Você nos procure a mim, a minha esposa, vai procurar a Nívia, que está na secretaria da igreja, que nós informaremos a você das células que acontecem aqui em Família de Deus. Vá na graça, vá na paz, que o Senhor te abençoe, que o favor do terceiro céu e a morada do Senhor seja sobre a sua vida, não somente nesse restante de domingo, mas por todos os dias, por onde você caminhar, por onde a planta dos seus pés forem colocada, seja local e terreno santo para a glória do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe no bom e santo nome de Jesus. Amém. Me seguirá.